Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui na 95.7 MHz. Bom dia para os nossos ouvintes, para os nossos livintes que estão também com a gente no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. No Instagram, 95FM Curitiba. Muito bom começar mais um dia com você. Hoje a gente vai falar sobre a importância do tempo de espera, de saber esperar, de saber que existe um momento de plantar, de colher e que esse intervalo a gente tem que regar, a gente tem que nutrir, assim como a gente faz com todos os pensamentos, assim como a gente faz com todas as ações. Tudo exige maturidade, tempo e paciência. Não é isso, Jacinto? É verdade. O coração da gente exige pressa muitas vezes. Só que exatamente aí que está o ponto, né? O nosso coração exige pressa, mas ele é o impulso. É a nossa consciência que torna a nossa realidade do dia a dia. E a superconsciência é quem dá direção. Esse é o modo que a gente quer chegar em você, mostrar essa direção e não viver essa loucura que está lá fora. Ninguém pensa direito, nós precisamos aprender a pensar e esperar. E é para aprender a pensar que a gente está aqui também, né? Superconsciência é isso. Pensar antes de agir, a gente ter um outro padrão de comportamento, a gente planejar melhor as coisas. Ontem a gente ainda falou sobre por que não falaram antes. Ou seja, os nossos idosos estão aí disponíveis para isso, para nos ensinar, para mostrar através da experiência que eles tiveram, como que a gente pode adaptar para a nossa realidade e fazer um upgrade também dessa superconsciência. Afinal de contas, crianças e idosos nos ensinam muito e muitas vezes a gente está tão apressado, a gente está abilolado, sabe essa frase, essa palavra, assim? A gente fica abilolado, assim, cheio de atividades e pressas e ansiedades, que a gente acaba deixando o nosso coração bater no compasso que ele pode. A gente não respeita nem isso, gente. Os tempos são difíceis, mas eles estão exigindo da gente discernimento, coragem, ousadia, calma, planejado, de um jeito pontuado. A gente não precisa se atrapalhar e se perder com tudo isso, sabe? Todo mundo hoje está tendo que viver uma adaptação de uma nova rotina, outra realidade, inclusive. Então, a gente já falou aqui de problemas de relacionamento que estão acontecendo agora na pandemia, ou que estão aflorando nessa pandemia, né? Muitos casais que não conseguem esperar o dia amanhecer e já querem o divórcio como solução. Isso também acontece muito. A gente tem que ter cuidado com a alimentação equilibrada, com a atividade física, meditação. Tem que ter um tempinho para a gente prevenir sofrimento. Já imaginou isso? Você já pensou nisso? Você pode prevenir sofrimento. E como é que você previne sofrimento? Você cuidando da tua base, cuidando da tua nutrição mental, da tua nutrição espiritual. Rezar faz bem também. Você colocar a sua cabeça em contato, o seu coração também em contato com a tua divindade, com aquilo que você acredita, com a tua religião, isso é muito bom. Você tem que nutrir teu coração de fé, de esperança todos os dias. Então, o que a gente quer, na verdade, com superconsciência, quase 3 meses, né, Jaci? É trazer uma oportunidade para você fazer um upgrade do seu coração, da sua maneira de pensar, da sua forma de agir, de você melhorar enquanto ser humano. Afinal de contas, esse é o momento da gente rever conceitos, melhorar como seres humanos, para a gente estar preparado para qualquer crise, porque elas vêm e elas vão passar. Mas o mais importante não é ficar repetindo, vai passar, vai passar, vai passar. É como que você está passando pela crise. O fato é que nós não fomos treinados para esperar, não fomos treinados para pensar. Isso não é culpa de ninguém. O fato é que a vida é assim. Nossos pais também viveram num mundo acelerado, num mundo cheio de direções para todo lado e muita falta de organização. Não é à toa que existem tantos cursos para você aprender isso, aprender aquilo hoje, porque existe uma demanda muito grande. As pessoas vivem em ansiedade. Eu estava aqui esperando a Cláudia terminar de falar para eu poder falar, já estava ficando angustiado aqui que ela não me dava chance, a voz. Por que angustiado? Angustiado é sério primitivo. É você não conseguir compreender o mundo como funciona. É chegar num cartório, ver que a tua senha vai fazer você ter que esperar muito tempo.
tempo. É você chegar numa estrada e ver que você tem um longo caminho para chegar. Agora veja bem, importante. Sabe por que a criança fica falando, papai, já chegou, papai, vamos chegar, papai, vai demorar? Porque criança tem um cérebro ainda imaturo, sem as conexões necessárias. Eu pergunto, qual é a minha conexão necessária para aguardar as coisas do mundo? Aguardar uma fila no cartório, aguardar uma viagem, aguardar um tempo necessário para as coisas chegarem. Isso chama-se maturidade. Vem com o tempo. Qual é o programa Superconsciência? É treinarmos para que isso chegue antes, para que a gente possa nadar e navegar nesse mundo acelerado, sem todo mundo nervoso, brigando por aí, chega em casa, briga porque ficou irritado, porque tinha fila no banco, porque alguém passou na frente. Para, gente. Espera. Dá tempo ao tempo. É isso que a gente tem que colocar no nosso coração para entrar em consciência, entrar em superconsciência para nos dar direção. Então, quando a gente fala de maternidade, de paternidade, a gente sabe que o filho, quando chora, né, ele pede a presença do pai, da mãe, para ter o sono velado. Quando eles dão aquela raladinha no joelho, a gente ensina para eles que aquilo passa. A gente esses dias teve, a filhinha caiu da cama, da nossa cama, e ela bateu a testa no chão, fez um galão. O que a gente fez? A gente acalmou, melhorou e depois ela quis ver como é que estava aquele machucado, né? Não cortou, não teve nada, mas ela quis olhar no espelho. No dia seguinte, a gente mostrou que aquele machucado estava menor e depois menor, até a hora que ela nem lembrou mais. Então, a criança precisa entender que o tempo passa e que o dia vai acontecer para que as cicatrizes, elas também aconteçam na vida delas. Aí que está um ponto extremamente importante que a gente chama atenção sempre, intencionalidade. Você pode falar, todo filho sabe que você cortou, vai passar, acaba passando. Aí você vira para um filho e fala, isso aí passa, filho, acaba passando. Não, quando você mostra a evolução de uma cicatriz, a evolução de uma lesão, a evolução de um problema, a criança se dá conta do tempo de espera. E ela vai aprendendo nas pequenas coisas para quando for enfrentar lá na frente as grandes coisas, com a intencionalidade desse aprendizado, ela se dá muito melhor. É por isso que a gente sempre fala de respeitar o que a criança está sentindo. Quando a gente abrevia o sofrimento dela e a gente fala, isso passa, isso é assim mesmo, não sei o que lá, a gente não está respeitando e ouvindo aquilo que para ela é a maior dor do mundo, é a maior dor da vida. Ela nunca experimentou isso. Então, como é inédito para ela, a gente precisa, naquele momento, parar, acolher, entender, mostrar, ensinar. Porque quando a gente consegue acolher o coração de um filho, esse filho vai saber lidar com vários joelhos ralados ao longo da vida e que vão acontecer. A gente não consegue proteger desse tipo de situação, né? A gente vai ensinar como que vai lidar com cada situação, como não entrar em roubadas, mas ela também, os filhos da gente, eu falo sempre ela porque eu tenho filha, né? Não tenho filho, mas entendam, gente, isso é só coração de mãe, né? Projetando, ok? Mas os nossos filhos, eles têm justamente isso, a oportunidade de saber antes aquilo que a gente vem mostrando aqui com amor. Então, quando a gente ensina com amor, eles tendem a errar menos pela dor. Nós já comentamos aqui, a dor é real, o sofrimento é opcional. Eu estive presente no primeiro tombo grande da minha filha, que ela fez um corte no joelho e sangrou. Estávamos caminhando pela rua, ela caiu e se machucou. A conversa com ela não foi, isso não é nada, filha, vai passar. Não é assim, filha, o papai sabe que está doendo. A gente sabe que isso incomoda e o papai está aqui com você. Isso é você dar segurança e reforço para passar momentos de dor. O que a gente não quer? A gente não quer um ombro amigo quando a gente tem um problema? O que é o ombro amigo? Não é o ombro que vem te contar tudo o que você tem que fazer, o que tem que falar. Não, é o ombro amigo, não é a tua boca amiga. Isso é, ontem nós falamos sobre tédio, então respeita o tédio, respeita a dor. Quando você não está bem, vá para o fundo do teu quarto, sinta a tua dor, depois passa. Exatamente. Então, como a gente está falando também com relação à educação e filhos e a construção do pensamento em todas as fases da vida, né? Quando a gente fala, por que não contaram isso para a gente antes, pensar antes de agir, tudo isso são sementes que a gente está plantando na tua mente, no teu coração, para que você sempre pense antes. Afinal de contas, superconsciência é você ter um pouco de consciência, você saber que você está fazendo o teu melhor. Então, se é no quarto, se resguardando no momento que você não está se sentindo bem, se naquele momento você tem que acolher a sua dor com um pouco mais de amor, né, sem tanta
autopiedade ou culpa ou qualquer outro sentimento. Respeitar aquilo que você está sentindo, organizar isso dentro da sua estante de emoções, porque tudo isso te amplia a mente, a tua visão de mundo, para que você saiba dar o valor e o peso para cada situação do jeito que ela merece. Porque a gente quer, na verdade, que todas as crianças sejam amadas e queridas e respeitadas como a nossa filha. Então, quando a gente vem para cá e a gente pensa em temas e que a gente traz aqui oportunidade de reflexão, de pensamento, de superconsciência, para que todos façam esse upgrade das emoções e das relações e de todas as situações da vida. O que a gente quer? A gente quer que a nossa filha, e assim como todas as outras crianças do mundo, tenham um mundo melhor, que vai acontecer a partir de mim, a partir do Jacir, a partir de todos nós, nessa construção. Então, a pandemia está vindo como uma grande oportunidade para a gente refletir esses pensamentos que muitas vezes eles estão no modo automático, como a gente vem dizendo aqui. A natureza e o universo sabem o tempo da espera. Eles têm o controle de tudo. O problema é o meu emocional que vai aceitar isto ou não. Isto é, aceita que dói menos, porque o tempo do vírus, o tempo da pandemia, o tempo dos problemas, eles estão aí. Claro que a gente pode encurtar esses tempos quando existe possibilidade. Quando não, resta a nós aceitarmos. Agora, se você chega com um problema para mim, você quer que eu resolva no meu tempo emocional, eu estando irritado, cheio de coisas para fazer, ou no teu tempo de necessidade? Isto é, nós temos vidas relacionais, eu preciso respeitar o meu tempo, mas eu preciso respeitar o tempo do outro. E aí entrou outro programa fantástico que foi o silêncio. Isto é, a gente se entrega a nosso silêncio para que a gente possa respeitar o tempo de espera e das necessidades do outro. Eu tenho pensado muito na importância dos pequenos gestos. Então, e na repercussão que eles têm. Então, não existe mágica para a gente salvar a gente mesmo desse absurdo que acontece na vida. Agora, a gente pode descobrir com exercícios simples como que a gente pode aprender uma ferida a cicatrizar, o coração acalmar, o dia amanhecer, para poder responder uma mensagem de cabeça mais fria, a gente não chutar o balde. O que a gente tem que fazer? Na hora que a gente está com o coração muito acelerado, com a cabeça mil, não é hora de responder nada, não é hora de fazer nada. Escuta a tua dor, fica calminha, as coisas passam, gente. Não tem nada melhor do que uma noite bem dormida, sabe? Além do mais, outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, com essa falta de vida social que a gente vem tendo, muitas vezes a gente quer afogar as mágoas numa bebidinha. E o que era para ser uma dose viram 10. E aí a gente se perde mesmo nas reações, nos pensamentos, sofre mais. Por quê? Porque como o Jacir sempre fala, você bloqueia o lobo frontal. Você não está mais pensando, você está só reagindo. Então, quando a gente entra nessa vibe, não acontece nada de bom na nossa vida. A gente acaba se perdendo mesmo e a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas pequenas ações. Não é um golinho. Se você está frágil naquele momento, não adianta, não vai nem uma taça. Talvez não faça aquele slowdown assim para você. Agora, se você quer um mundo mais limpo, começa tirando a poeira do móvel teu, você já está ajudando. Começa por pequenos detalhes. Se você consegue barrar uma fofoca, uma fake news, uma calúnia, sabe aquele assunto de alguém que vem e liga e fala e qualquer coisa que você aceita, quando você consegue barrar esse assunto, quando você consegue escutar e mostrar que não é bem assim, você pode ter certeza que tem uma outra pessoa em outro lugar que às vezes você nem conhece, mas que você está ajudando a evitar o sofrimento dela, porque ela está sendo colocada na cruz ali naquele momento. E não precisa disso, a gente não está aqui para julgar ninguém. Posso contar uma historinha rápida? Você já carregou no banco de trás do teu carro um bolo de noiva? Ou pacotes, coisas que podem derrubar, e se derrubar quebra ou derrama tudo pelo banco, e você está dirigindo e não se deu conta. E você vai dirigindo e quando chega perto de uma curva, você vai bem devagarinho, morrendo de medo que ele caia, não é verdade? Isso acontece. Quando acontece isso, não tem alguém que sempre prega uma buzina na tua orelha atrás porque está indo muito devagar na curva? A pergunta que eu quero fazer, você sabe o que carrega aquela pessoa que faz lentamente a curva da vida e atrapalha o teu caminho?
Isto é, quando nós estamos sentindo um problema, nós precisamos compreender o problema do outro. Aquela pessoa que está mal num balcão, numa loja, você sabe a carga que ele está carregando, a dor que existe naquele coração. Nós vivemos num mundo relacional, saber essa espera, saber esse padrão de pensamento, de acreditar e compreender é fundamental para a vida. Então ressignifique isso e faça novas escolhas. Isso é fundamento, pensar em si e pensar no outro. Isso é empatia, a gente até fez um programa inteirinho falando sobre isso, vale a pena dar uma olhadinha no YouTube. Todos os programas que a gente falou e que a gente fez até hoje, nesses 3 meses, estão ali disponíveis, gratuitos, como um curso mesmo, né, Jacir? Um curso gratuito, porque todo dia a gente está trazendo novas reflexões, está trazendo oportunidade de crescimento e de enxergar outros ângulos da vida. Isso que é muito legal. Isso que nos motiva a pensar em conceitos que são positivos e que melhoram o desenvolvimento humano e que a gente traz aqui acreditando nessa força que a gente consegue brotar em você para que você acorde bem, feliz, disposto, semeando boas sementes, né? E regando essas ideias e tudo mais. Você sabe que eu já li livros ruins, mas eu vou até o final. Sabe por quê? Lá pelas tantas vai aparecer uma frase que pode mudar a minha vida. Então você imagine, nós com toda a intencionalidade do que a gente leva de ideias para você, não somos donos da verdade, mas é uma enxurrada de pensamentos. Imagine que um deles possa fazer uma transformação no teu coração que vale a pena. Vá lá no YouTube, vá lá no site, veja, assista. Alguma coisa vai te ajudar. Nós temos absoluta certeza que o programa Superconsciência pode te ajudar e muito em pensar de uma maneira diferente. A nossa proposta aqui é estimular, inspirar, para que você fique melhor naquilo que você diz, naquilo que você faz, naquilo que você deixa para o mundo. Afinal de contas, a gente não está aqui a passeio, não. A gente vem aqui e sempre deixa um legado. Então, se você se melhora, você melhora o entorno de todo mundo, ninguém melhora sozinho. A gente é ser relacional, a gente está interligado, isso tudo é muito legal. Quando eu era pequena, eu tinha um tio que dizia que todo mundo na vida tinha 3 coisas importantes para fazer, que era escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Né? A gente quer hoje muito mais do que isso. A gente hoje quer cuidar da base, da formação, de uma educação com um pouco mais de qualidade. Então, pensando justamente nisso, eu já plantei muitas árvores, né? Então, assim, essa fase ali, eu já tive a minha filha, ainda não escrevi um livro, quem sabe, né? Todos os dias eu estou postando uma série de coisas, eu e o Jacir. Então, quem sabe, Superconsciência vira mais um livro ou, de repente, eu acabo desenvolvendo isso. Mas a gente quer mais. Então, pensando no que fazer nessa quarentena e sempre buscando coisas para te inspirar, hoje a gente vai ter uma entrevista muito bacana. Porque o nosso entrevistado, ele se inspirou numa mini horta de assinatura, e é a primeira do mundo. Imagine uma horta portátil que você leva para qualquer lugar e que você consegue fazer justamente aquilo que a gente falou no começo. Ter o tempo de semear e o tempo de colher. Cuidando daquilo que você está consumindo e também ensinando as crianças que existe esse tempo de espera que é muito importante para que as coisas aconteçam e para que a gente perceba que tudo na vida tem um tempo para florescer, para dar frutos, para cicatrizar, para acalmar. Então no próximo bloco a gente vai te contar melhor sobre essa história e como tudo começou. Não sai daí. Legal, ó, papo de intervalo, então eu vou aproveitar aqui, ó, para dar um bom dia pro... Ó, o Kevin tá dizendo, hello guys, good morning. Hi there. A gente já tá conversando com o teu pai, viu, Kevin? Então logo, logo você vem aqui pro Superconsciência e a gente vai ter um prazer enorme de entender como que tudo começou nesses talking shows nos Estados Unidos. Eu já sei uma parte, né? Eu já sei que tem um pai super forte, inspirado, que está ajudando a fazer esse menino a fazer o que ele quer no tempo dele. Isso também é muito legal, porque o pai não está impondo ele uma situação para que ele seja um entrevistador ou que ele seja precoce. É uma história em andamento ali. É uma história em andamento, mas que está tendo incentivo, já que ele está mostrando que ele gosta de fazer entrevistas e que tem a família no Brasil, eles são brasileiros e moram nos Estados Unidos, então já que eles estão fazendo isso e estão vivendo longe, o YouTube acabou sendo uma ferramenta de contato, só que ninguém esperava que fosse explodir um vídeo. E aí tudo isso começou com isso, com mostrar para a avó, para o vô, né, para a família o que estava acontecendo. A Carol Rocha, ela está dizendo aqui que é muito importante a gente respeitar o tempo, principalmente o próprio tempo.
De fato, Carol, eu acho que a gente realmente tem que esperar o próprio tempo, porque o meu é diferente do teu, é diferente do Jaci, mas no final da vida todo mundo vai chegar junto. A nossa reta final é junto. O que o Superconsciência quer é transformar essa frase de respeitar o próprio tempo em conhecer o próprio tempo de si mesmo e do outro, porque eu só posso respeitar aquilo que eu conheço. Então eu preciso respeitar o tempo da minha esposa para a compreensão dela de algumas coisas. Ela precisa respeitar o meu tempo, dos nossos pais e assim por diante. Vamos lá, acabou o intervalo. Estamos de volta com mais um bloco de Superconsciência, hoje falando sobre o tempo de espera, sobre a importância da gente respeitar cada fase, cada tempo, cada situação, para que as coisas se acomodem da melhor maneira possível. Ou seja, se a gente se encarrega de fazer o nosso melhor, o tempo também vai dar o melhor dele para a gente. Hoje a gente vai falar sobre as sementes boas que rendem grandes reflexões, frutos e desenvolvimento pessoal, que é também aquilo que a gente vem trazendo aqui. Superconsciência é justamente isso, é a gente nutrir de esperança, de fé, de realização, de empatia, de uma série de conceitos e de valores humanos que a gente vem trazendo para cá e falando muito sobre a importância da gente compreender esse tempo, né? A gente está jogando essas sementes em você e você vai semeando, você vai regando tudo isso e vai se melhorando com o tempo. A gente quer você mais forte, a gente quer você melhor, a gente quer você preparado para enfrentar essa crise e outras que vêm por aí, né? A gente já falou aqui sobre como que a gente enfrenta essa crise, que é a grande questão, porque ela vai passar. Sabe que ontem eu conversei ainda com uma amiga que está lá na Espanha e que lá que já não tem mais lockdown, não tem mais problema da pandemia, está todo mundo ainda com muito receio, está todo mundo ainda usando máscara, álcool gel, existem situações que ainda são proibidas de aglomeração, as coisas agora ainda estão em férias escolares, mas não estão tão normais assim quando o novo normal começa. Então ainda está todo mundo se acomodando, isso vai demorar um tempo, então já que vai demorar, é uma hora super importante e muito especial para a gente criar um novo normal melhor. Na linha a gente tem José Geraldo Noronha, que é idealizador do Mini Horta, chama Minhorta, tá? Que é uma abreviaçãozinha de Minhorta, a primeira assinatura de horta portátil do mundo. Tudo bem, Zé? Tudo bom, Cláudia? Tudo bom, Jacir? Tudo bem, né? Bom dia para você. Bom dia. Então, conta pra gente agora, para os nossos ouvintes, para os nossos live-intes, como é que veio essa ideia de cultivar a horta de qualquer lugar? Bom, a ideia começou quando a gente, na época alguns tinham sócio, a gente começou com a horta no espaço que a gente tinha. No caso, eu tinha sacado um apartamento, tinha um espaço de uma bancada, e ele, por coincidência, também morava na Espanha, tinha metade de uma sacada, que era 1 metro quadrado, que era o espaço dele no apartamento que ele dividia. Eu vindo da área de computação e ele vindo da área de mecatrônica, a gente não tinha experiência. Então a gente começou a ver o quanto a gente sofreu para começar com essa horta. Nesse retorno dele para o Brasil, a gente conversando com os amigos, a gente viu que mais gente tinha esse mesmo problema. A gente tinha que passar essa experiência para mais gente. Como muita gente tinha vontade de fazer, e não era só comprar semente, comprar terra e tudo funcionava, a gente falou, bom, a gente já sofreu, por que não a gente arranjar alguma forma de passar essa experiência para o pessoal? E aí veio a ideia de cultivar experiências. E aí surgiu a ideia de criar a Minhorta, mas não como vender um pacotinho pronto. A gente veio com a ideia de criar um clube de assinaturas onde a gente mandasse para as pessoas um kit onde ela tivesse tudo pronto na mão e ela fizesse a horta dela. Então, a gente desenvolveu um kit onde ela vai receber a expandida, vai receber a terra, a semente, a vitamina. Tem gente que não gosta de pôr a mão na terra, as meninas principalmente não querem estragar o ninho. Então, a gente manda uma luva junto, vai um borrifador, vai um card. A nossa ideia é puxar para antigamente que a gente tinha aquele super trunfo, tinha aquelas carnezinhas colecionáveis, que você vai guardando a coleção e vai ter uma referência falando da semente, do cultivo, do cuidado, vai ter curiosidades. Então, conforme o tempo fosse passando, os nossos amigos, que a gente nem chama de cliente, porque todos acabam virando nossos amigos, fossem guardando aquelas referências
para poder continuar usando. Aí vai um borrifadorzinho junto. Tá, mas onde que eles vão plantar? A gente pensou na embalagem. De início, a gente desenvolveu, a partir de um pacote que é estilo de pilote, você destaca a parte de cima e a parte de baixo já vira o primeiro vasinho. Então você usa tudo que você recebe e planta ali mesmo. Então você tem o primeiro versário para começar o seu cultivo naquele próprio vaso. Então em qualquer lugar que você tenha, você pega o kit que você recebe, planta ali mesmo. Ah, está batendo muito sol, eu troco a embalagem e levo um pouquinho para um lado. Ou ponho para o lado de fora de casa para tomar um pouco de sol e posso recolher depois. Então, daí surgiu a ideia. Tanto que no início a gente não vendia as sementes separadas. Era só o clube de assinatura. E claro, a gente vinha testando semente por semente para ter certeza que elas iam dar certo naquele tipo de embalagem. Então, de início, a gente foi sofrendo com algumas sementes que não davam certo. Então, claro, até hoje, nunca foi para o cliente aquela semente. Porque até hoje ela não deu certo. Então, disso veio o primeiro pacotinho, depois com um parceiro que ajudou a gente a desenvolver uma segunda embalagem, que foi uma caixinha em MDF, veio a ideia da horta vertical. A gente fez uma caixinha em madeira, onde a própria tampa a gente faz com dobradura. A gente faz manualmente cada tampa, para que a tampa montada ao contrário não estrague a madeira. Então a gente monta com todos os insumos ali dentro e posso pendurar ela na parede. Então se eu não tenho nem onde colocar a caixinha, eu posso pendurar ela e estar montando minha hortinha vertical em casa. Então eu fui pensando na experiência do cliente. Olha que legal. E até tem gente que fala para a gente, mas eu tenho dedo podre, nada nasce comigo. A nossa ideia é aquela, a experiência, se não der certo, é uma experiência que funcionou, porque ela não deu certo. Então a gente vai junto com o cliente, e o que ela fez, passo a passo, dizendo, mas ficou onde, como que é o sol, a gente vai mandar um refil e vai acompanhar para ver, para que a segunda vez que ela tente, dê certo. Então a gente tenta, dessa forma, não ser só uma venda do produto, a gente quer que ela tenha experiência que dê certo aquela experiência dela. Dizer, não é só o resultado, é o cultivo, é todo o tempo de espera, é isso que a gente vem falando aqui. Quanto tempo de vida tem a minha horta? Que resultados que vocês estão alcançando? Vocês esperavam que iam alcançar tão grande esses hábitos de vida, de família, de criança, esse envolvimento todo? Não, na verdade a gente tem uns anos e meio, mais ou menos. A gente começou com a ideia no final de 2017 e a gente efetivamente lançou o produto em 2018, fevereiro de 2018. E de início a nossa ideia era trabalhar em cima do kit e até pela nossa formação na tecnologia era migrar e começar a oferecer automação, tudo em volta da horta e da automação. Só que o retorno com as crianças foi tão bom que a gente pensou, não dá para a gente abandonar as crianças. Gostam tanto, a gente começou a lembrar do arrozinho molhado com feijão. Sem graça só o feijãozinho. Tem tanta opção. Por que não usar o kit para as crianças também começarem a aprender a cultivar muito mais coisas do que o feijão? Eu posso estar cultivando um tomatinho, posso estar cultivando uma alface, uma rúcula, e com isso, educar as crianças para que elas também comecem a comer um alimento saudável. É tão diferente você pegar um tomatinho cereja, por exemplo, que você cultivou em casa, do que você está comprando no mercado. O gosto dele é tão diferente, é tão melhor, até a cor dele vai ser diferente, porque você só está cuidando dele com a água, com carinho. Você vai ver a criança ali ansiosa para estar chegando no lugar e cuidar e ver o quanto cresceu. Tem toda a história do cliente nossos, dos amigos nossos, né? E mandaram foto para a gente das crianças que participam, aquele sorriso assim, mostrando que olha como eu estou adorando, está com a minha plantinha aqui na mão. Tem uma história de cliente que mandou que a criança queria, como a avó fazia com ela, de medir na rota de casa quanto ela estava crescendo. Ela queria colocar a mudinha e riscando para saber quanto que a mudinha estava crescendo também. Tem histórias também que
até de colega nosso de colégio, e estava cultivando uma rúcula. Quando a rúcula começou a crescer, ele, não, mas a rúcula está bonita, eu quero fazer um sanduíche de mini rúcula. Então estava bonito no pacote quando ele mandou, daí logo em seguida ele mandou uma foto para a gente, olha o sanduíche aqui, tomate cheio de mini rúcula em cima do tomate. Então aquela criança, para ela, aquela rúcula era a melhor rúcula do mundo, porque já estava bom para ela comer no sanduíche. Então aí toda a experiência lá, viu a plantinha, sua terra começou a brotar, e quando já estava na folhinha formada, para ela aquela rúcula estava no tamanho bom já para colher. Olha que legal, e tem também aquela satisfação, né, Zé, de fui eu que fiz. A criança também tem muito disso, como ela está borrifando a água, está regando, está cuidando, está conversando, está fazendo carinho na folha daquela mudinha, como a nossa filhinha, ela não consegue não ver uma florzinha num jardim, ela quer sentir o cheirinho e ela quer fazer um carinho naquela flor. Então, a relação que as crianças começam a ter com a natureza, elas são diferentes se a gente colocar para elas essa oportunidade delas se relacionarem com o mundo com um pouco mais de afeto, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de proximidade. Não é um feijãozinho só no algodão, aquilo é um começo. Apesar da gente se sentir um agricultor quando a gente fazia isso quando era pequeno, né? Se colocava vários feijõezinhos ali e a gente gostava do resultado, mas a gente não pensava além. E você trouxe justamente isso, uma oportunidade da gente pensar além e mostrar com tomatinho, com pimentão, pimentinha, né? Rúcula e várias outras coisas. A gente tem tempero, tem hortaliça, tem chás, as pimentas. Se a gente pensar nas embalagens que hoje a gente está trabalhando, a gente tem uma limitação quanto à altura da embalagem. Então, por exemplo, batata, cenoura, que eu preciso de bastante terra, nos 2 primeiros, batatinha, caixinha, não tem tanta altura. Mas também o nosso lado também está pesquisando e está desenvolvendo uma terceira embalagem, que seria uma lata maior, um pacote estilo lona de caminhão, que você possa abrir no lado para fazer a colheita. Então a gente continua pesquisando e pensando, porque imagina a criança abrir um pacotinho no lado, uma lona, e conseguir colher a batata no meio da terra. Então isso tudo a gente vem continuando, trabalhando, pesquisando, para poder oferecer outras experiências. Não só vou colher o tomatinho para passar na terra. Ela não está vendo crescer, mas a gente sabe que está ali dentro. E na hora que abrir no tempo certo, ela vai ter algumas batatinhas ali para estar tirando. Então são várias experiências que a gente quer continuar oferecendo nessa linha de trabalho com as crianças também. Muito legal. E ainda, pode falar, e ainda, porque eu já ia te perguntar dos próximos... Com as crianças, pensando no desenvolvimento educacional, a gente vem com outras ideias de trabalhar, por exemplo, um jogo de tabuleiro, por exemplo. A gente começou a desenvolver pensando na sequência de cultivo, o que a criança vai estar fazendo, colocando num tabuleiro. Não no lado eletrônico, no lado da tecnologia, mas que a gente possa reunir no sábado, por exemplo, pai, mães, irmãos, em volta do tabuleiro jogando. E a pessoa que ganhar o jogo é o dono da horta durante aquela semana. Então a gente começou a trabalhar nessa ideia, numa linha de kids que possa, junto com a criança, junto com o cuidado da horta, estar tirando um pouco da tela do computador. Claro, pela formação nossa, pela minha formação de tecnologia, tem o meu lado de estar trabalhando com automação, estar trabalhando com o lado do computador, e vai vir alguma coisa também de novidade aí. Mas também eu quero tirar um pouco, porque a gente sabe que quanto mais a criança estiver fora do computador, eu vou ajudar ela no desenvolvimento também. Até para ela não ter um desenvolvimento tão sozinha, porque o computador faz com que a criança não interaja, né? Muitas vezes. Apesar de ter joguinho, mas esse mundo virtual, quando a gente está alimentando, a gente esquece muito do mundo real. Aquilo vai hipnotizando a gente, às vezes, né? E quando a criança tem uma relação muito mais próxima com a natureza, a consciência dela com o meio ambiente, com a alimentação, com aquilo que vai fazer bem, aquilo que ela está cultivando na horta, ela não vai
torcer o nariz para comer uma salada. Ela vai sempre trazer uma memória positiva, uma memória afetiva para aquele tomatinho cereja, para aquela mini rúcula do sanduíche que você falou há pouco, porque tudo isso daí tem na casa dela, na sacada, na cozinha, ou em qualquer lugar que ela plantou, que ela esperou desenvolver. Isso é muito legal. Zé, quais são os próximos desafios para a minha horta? A gente vem trabalhando, como eu falei, desse jogo de tabuleiro que a gente está desenhando. A gente está dentro foi selecionado para o programa do Rocket Startup, né? Então esse ano foi selecionado startups do Brasil inteiro, então a gente está começando essa caminhada. A gente está trabalhando junto com esse desenvolvimento dos kits para automação, não como todo mundo faz, de colocar um sensor no ambiente. A gente está trabalhando, pegando informações dentro da terra para saber realmente como está a qualidade da terra. A gente está pensando, usando essa área de tecnologia, usando a parte de sensores, do lado da educação, pegando a junção da educação e da tecnologia para ter uma nova abordagem, para que as crianças possam ter uma nova forma de aprender o lado do cultivo, o lado do aprendizado com relação à alimentação, a como cuidar da horta, aos tempos que você pode ter, usando o que a gente tem da tecnologia e do cuidado da horta. Porque a gente já vai estar oferecendo o kit e os insumos que ela precisa. Às vezes um motivador a mais, são aqueles brinquedinhos que vão junto, é um sensorzinho, um negocinho a mais, que ela vai se entreter a mais ali e vai ter como um meio para poder estar se entretendo um pouquinho a mais e estar aprendendo um pouco a mais. Tem um trabalho junto com os alunos da faculdade, que a gente foi até ajudar eles no final do semestre, que eles ficaram meio apertados com relação à empresa que acabou largando no projeto. E em 2 semanas eles desenvolveram um trabalho em realidade virtual para a matéria. E gostaram tanto dessa ideia junto com a minhota, e no final vai sair um simulador de realidade virtual junto com a minhota. Então, não é a ideia de colocar um jogo para a criança se isolar. Virou um simulador onde a gente pode até aplicar em escola depois, e você consegue acelerar todo aquele crescimento, desde a hora que você plantou, colocou a sementinha na terra, você tem a irrigação, você consegue ver os ciclos do dia passando, a colheita. Como é diferente você tirar uma batatinha da terra, colher uma folha de alface, colher um tomatinho. Então a gente vai ter um simulador onde dentro do ambiente virtual você tem todo aquele processo de colheita que você consegue acompanhar de uma forma rápida. E isso também vai virar um jogo normal de computador no simulador. Então esses alunos meus se empolgaram tanto que vão acabar virando um parceiro da minhota para oferecer esse jogo para o pessoal, provavelmente por perto de outubro, até o dia das crianças. Super legal. Veja só, Minhorta é super consciência. A gente já chegou no final do nosso bloco, Zé. Preciso que você deixe o contato para as pessoas seguirem e conhecerem um pouquinho mais a Minhorta, que a gente já tem que chamar o nosso intervalo aqui. A entrevista está super legal e está mostrando justamente a sustentabilidade que através da Minhorta está sendo proposto para que as pessoas plantem e comam aquilo que elas plantaram e elas cuidem do meio ambiente e tudo isso daí vira sustentável. Zé, qual que é o contato para as pessoas terem acesso? Temos o 9999539993, tem o site www.minhorta.com, o nosso Instagram é o Minhorta _. Zé, muito obrigada. Então, um ótimo dia. E no próximo bloco a gente vai continuar falando de terrenos férteis, de ideias, de valores, para a gente construir outras relações de família. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje falando sobre as sementes de prosperidade e as grandes conquistas que a gente quer que você alcance com Super Consciência. No bloco anterior a gente falou da Minhorta, que é uma assinatura de horta
que pode ser colocado em qualquer lugar da sua casa, mas como uma grande lição de sustentabilidade e de cuidado e de novos hábitos para as crianças. Então, elas acabam desenvolvendo o tempo de espera para todas essas plantinhas entre o plantar e o colher, relacionando tudo isso com amor pela alimentação, por uma vida mais saudável, tudo isso é muito legal. Então, quando a gente está regando todos os dias pensamentos, ideias, a gente acaba desenvolvendo mais facilidade para se relacionar com os problemas, eliminar as culpas, diminuir traumas ou eliminar esses traumas, né? Viver sem dores emocionais principalmente, especialmente, e a gente vive um pouco mais em paz. Esse é um cenário ideal para novos conceitos de vida e é isso que o Superconsciência está trazendo para você. Prevenção de sofrimento é a gente pensar em tudo isso antes de agir, antes de fazer besteira. E essa prevenção tem que ser com o pensamento de uma maneira de aprendizado de recursos novos. Como ele comentou que ele observou recursos, aprendeu a acessar esses recursos, desenvolveu recursos e repassou esses recursos na maneira de aprendizado. É um aprendizado muito bom saber o tempo das plantas, o tempo da vida, o tempo de evolução de tudo. Nós somos seres relacionais, as plantas também, elas conversam demais por baixo da terra. Eu, quando eu passeio com a minha filhinha pela rua e nós encontramos uma plantinha linda, a gente se aproxima da plantinha. Um instinto natural que eu percebi da criança é arrancar a plantinha e levar para ela. É um instinto nosso de milhões de anos, não sei, mas é sempre ter. Hoje não. Ela se aproxima comigo da plantinha, a gente se agacha perto da plantinha, conversa com a plantinha, ela acaricia a plantinha, ela agradece a plantinha e no máximo ela bate uma foto para levar a foto da plantinha para mostrar para a mãe. Então esses aprendizados novos são recursos que a gente tem que começar a devolver para o mundo. Afinal, a plantinha está ali para o mundo. E é interessante isso, que sem conhecer a história da minha horta, eu quando vou comprar uma flor para minha esposa, eu posso comprar uma flor para ela, mas eu compro botões para minha filha. E vasinhos cheios de botões para a filhinha esperar o parto desses botões, dessas flores que vão nascer. E é muito interessante ver a filha passar cada dia para ver em que pé está a abertura desses botões. Tudo isso é tempo de espera, tudo isso é aprendizado para todos nós. E essa relação que as crianças estão desenvolvendo, ou pelo menos com a nossa criança, desenvolvendo com a natureza, é muito bacana. Ontem eu desci no jardim do prédio e ela viu uma plantinha ali que era alecrim, do lado tem a erva cidreira, que a gente faz chá, e ela chegou para mim e falou assim: mamãe, olha só, uma árvore de alecrim. Daí já foi com o narizinho para cheirar e tal, falou assim: eu sou uma exploradora da natureza, porque ela encontrou o alecrim, porque ela cheirou o alecrim e ela fez carinho no alecrim. Quer dizer, se a gente não precisa daquele alecrim para fazer um tempero, a gente não vai arrancar, assim como a florzinha que ela foi fazer o carinho. Então, assim como a nossa faz isso e respeita as plantinhas e as florzinhas e tudo mais, a gente quer que todas façam, porque a nossa relação com o meio ambiente precisa ser melhorada, precisa desse upgrade também, né? Hoje a gente está falando sobre a importância do tempo de espera para que a gente consiga cuidar melhor dos solos, para a gente conseguir também brotar nova maneira de vida, para que a nossa vida fique melhor e mais fácil através desses novos conceitos que a gente vem trazendo do Superconsciência, que é cuidar de quem a gente ama, cuidar até de quem a gente não ama, que a gente nem conhece, mas que os nossos movimentos interferem em quem está lá do outro lado do mundo, do outro planeta. E eu vou fazer só um complemento aqui que eu acho que é muito importante. Assim como a gente está falando muito sobre terrenos férteis, uma semente ruim, ela pode germinar num solo fértil, num terreno bom. Agora, uma semente boa, ela não vai dar nada num solo ruim. Ou seja, troca o solo por pensamentos e veja o quanto você pode se prevenir de sofrer se os teus pensamentos forem regados e forem alimentados com coisas positivas. Então, o solo são os seus pensamentos, é a maneira como você quer viver a tua vida. Você pode tudo que você quiser para fazer um upgrade, só depende de você. Então, que sementes você está colocando ali? E isso me fez lembrar, quando eu tenho que pensar nos outros, até daqueles que eu não conheço, de uma história. Eu estava atrasado para ir para o meu consultório, para voltar para o meu consultório, e no caminho eu precisei entrar numa farmácia. Peguei o que eu queria na farmácia, e quando eu cheguei no caixa, na minha frente tinha uma velhinha, uma senhora de bastante idade. E essa senhora de bastante idade estava acompanhada com uma pessoa mais jovem, e aquela senhora, para pagar no caixa, sabe aquela história de abrir a bolsa,
abrir aquela coisinha de moedinhas, contar moedinhas, e eu atrasado para o consultório. Eu sei que essa senhora olhou para trás, olhou para mim e falou: desculpe, moço, eu sou muito demorada. Eu falei para ela assim: eu sou obstetra, eu sei esperar. Todo mundo caiu na risada, até a Caixa caiu na risada, a senhora. Quer dizer, fez bem para o coração de todo mundo, isto é, nós precisamos trazer novos pensamentos. Lembra que eu contei no primeiro bloco daquela pessoa de você fazendo a curva da vida e alguém buzinar na tua orelha? A nossa esperança do programa Superconsciência é todo mundo esperar as velhinhas, é todo mundo esperar as curvas da vida de qualquer um. Então esse aprendizado que nós precisamos passar para os nossos filhos, mas para passar a gente tem que aprender e entender que as minhas pacientes na sala de espera tiveram que me esperar um pouco, sim. Tudo é relativo, vai depender da maneira como você enxerga o mundo. E enxergar o mundo é superconsciência. Exatamente, olha, lição de obstetra, né? Porque são 9 meses vendo aquela criancinha nascer e desenvolver, toda uma família se estruturar para a chegada de um novo membro na família. Então, não é da hora que a pessoa engravida que a família está pronta. E isso ele deve perceber muito no consultório, porque tem uma mudança muito gigante que acontece na vida de um casal quando chega mais uma criança. Então, ele tem 9 meses para trabalhar a cabecinha desse casal para como que vai ser essa vida em família, tudo que vai mudar na vida deles, mas quanto amor que está aumentando na vida dessa família com a chegada dessa criança. Eu não sou terapeuta, mas eu aproveito muito a sala do meu consultório para colocar algumas coisas, porque tem pacientes que não querem sequer esperar o outro mês para ver o neném mais uma vez. E é natural a gente compreender isso, mas acredita que tem pessoas que sofrem demais com isso? E isso é um processo, nós temos que ver a criança crescer, e a criança cresce no tempo dela. A vida se desenvolve no tempo dela. Eu tive uma paciente que eu perdi essa paciente porque ela queria a todo custo que eu fizesse uma cesárea antes do tempo, porque ela queria ver o nenê. E acredite, não teve o que a convencesse de modo diferente e ela foi embora. Então o que acontece com as pessoas? Que dor que tem no coração dessas pessoas? Não sou eu que vou buzinar na orelha dela, mas eu digo, eu não sou terapeuta, mas eu atendo essas pessoas de todo o coração, e uma breve conversa tem resolvido tanta coisa legal para que você possa ver. E veja bem, o projeto de todo Superconsciência é criar uma mentalidade. Eu tenho 9 meses para construir uma mentalidade desses pais que vão passar uma mentalidade melhor para os filhos. E talvez a gente aprenda a não cortar florzinhas. E quantas coisas que a gente pode aprender durante a vida para poder ensinar um filho e termos todos um mundo melhor. Por isso que a gente está falando hoje sobre esse tempo de espera. Tempo de espera é justamente domar essa ansiedade, essa sensação de, e aí, não vai crescer? Nossa, mas ainda não apareceu nada. Nossa, mas então eu fiz alguma coisa de errado, toda essa angústia, mas fazendo o seu melhor. Ou seja, assim como a gente faz com uma horta, a gente faz com as nossas ideias, com os nossos pensamentos e com os nossos sonhos. Muitas vezes, ao invés de você fazer com que o teu sonho planejado brote em algo super legal, você vai lá e poda. Você vai lá e se boicota, você joga erva daninha ali no meio, você não deixa nada crescer ali. Então, por quê? Porque você, ao invés de colocar água, você está colocando veneno. E o veneno está em você também. O veneno é a maneira como a gente não se blinda de toxicidade. Então, tudo aquilo que a gente coloca, tudo aquilo que a gente planta, vai dar para o bem ou para o mal. Sabe por que eu não posso exigir de uma criança que ela saiba esperar? Porque ela tem um cérebro igual ao meu, mas ela não tem as conexões neurais ainda preparadas. Então é natural que um jovem vai formando essas conexões ao longo do tempo, construindo uma mentalidade, e Deus confiou em nós construirmos, ajudar nessas conexões neurais da nossa filha. Então uma criança não consegue ter essas conexões porque ela vai construir ao longo da vida. E os adultos que não conseguem ter, por que será? Porque criaram uma mentalidade atravessada. Por culpa? Não, foi uma questão da história. Agora, tem uma questão agora, a partir daqui, depois que você assiste um programa com a gente, você está ferrado. Porque agora você tem obrigação, você já sabe o caminho que deve seguir, como pensar. Ah, doutor Jacir, mas isso é tão difícil. Sobre vários temas eu escuto isso no consultório e na vida, nas minhas palestras. Porém, eu digo assim, difícil no começo, depois de treinado, você vira um expert. Mas quando você fala que a criança não tem essa capacidade de entender o tempo,
Ela não tem, mas ela aprende com a lição dos pais, com os exemplos e com esses estímulos. Então, quando a gente está mostrando que tem tempo de dormir, tem hora de fazer um soninho porque está chata. Que existe dia, existe noite. Existe dia e noite. É muito legal. Né? Então, é muito legal lidar com o tempo e com os horários para determinadas coisas. Que existe doença, existe cura. Né? Tudo é muito lindo. Para tudo tem remédio, mas quando o remédio é amor, fica bem mais fácil. Quer fazer uma Sabe uma coisa? Eu quero pelo seguinte, sabe, tempo de espera e tempo de espera da vida, as pessoas falam que a vida é curta nada. O dia é maravilhoso, ele é longo, ele dá tempo de fazer 1 milhão de coisas. Eu lembro que quando eu fiz 40 anos, eu pensei, meu Deus, eu tenho 40 anos, no mínimo mais 40 anos pela frente, então eu tenho toda a minha vida de novo e sem começar do zero. Olha que presente legal. Eu estou com 60, significa que no mínimo eu tenho mais 40 pela frente. Cara, é muito tempo. É por isso que eu estou aqui me divertindo, tentando passar para você uma série de coisas. Leia um livro por semana, estude, coloque um monte de tijolo na tua cabeça e não queira saber tudo no dia seguinte. Tem tempo de espera. Eu tenho muito que aprender ainda pela frente na minha vida e, nossa, mais 40 anos eu vou morrer dando muita risada com 100 anos e talvez vá a 120. Ai, vocês lembram quando a gente virou o calendário para ano 2000? Que parecia que alguma coisa muito mágica ia acontecer, uma coisa meio espacial e tudo mais, né? Depois a gente entrou numas também de alguma mudança do milênio, porque tinha números seguidos e tudo mais. Gente, a gente coloca tanta expectativa com relação ao tempo, e o tempo pra gente compreender determinadas coisas e pra gente amadurecer e evoluir é tão pessoal, né? O que a gente pode é estimular para acelerar esse tempo, para que você não tenha tantos ruídos, ou ensinar antes de você fazer besteira. Afinal de contas, eu sempre falo que superconsciência é tirar aqueles ruídos da nossa vida, que é aquele momento em que a gente consegue limpar os nossos traumas, aliviar o sofrimento, tirar as dores, pedir desculpas quando a gente falha. Nós falamos sobre perdão, sobre gratidão. Então, quando você exercita uma série de conceitos, você tende a ter teu coração mais leve e com isso você sofre menos. Isso não quer dizer que você não vai brigar com o namorado, que você não vai muitas vezes ter outros problemas e chorar e ficar com o coração partido. A questão não é essa. A questão é que o sofrimento, ele vem para te ensinar coisas. E depois ele vai, assim como todas as crises, mas eles são pequenininhos. Mas não cause sofrimento a uma planta, não arranque ela dali e não cause sofrimento a ninguém, porque nossos pais são os pais possíveis. Nós estamos aqui hoje, de acordo com a nossa história. Nós precisamos aprender a parar de culpar os outros pelo nosso sofrimento, pelas nossas dores. Olha para Deus, fica de mão dada com Ele, olha para a tua vida e fala, agora é comigo. Bota você sentado no teu lobo frontal, assuma as rédeas das suas emoções e faça acontecer e se divirta muito. É tudo muito legal. Então, hoje a gente falou sobre tempo de espera, a importância da gente ter consciência com as nossas ações, com limpar o mundo, né, tirando a poeira de casa, com regar e plantar e semear e colher, seja uma plantinha, seja pensamentos. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, entra lá no YouTube, veja os outros vídeos que a gente já colocou, entra na página Cláudia Queiroz Jornalista, tem muito assunto para você se inspirar todos os dias com coisas positivas, tá? De problema, deixa pro lado de fora, tá bom? Amanhã tem mais. Um beijo para vocês, um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau.